a história de dois amigos de 23 anos, um gai azul chamado Mordecai e um guaxinim chamado Rigby. Ambos trabalham como jardineiros no parque municipal. Suas tentativas de fugir do trabalho e se divertirem geralmente os levam a aventuras surreais, extremas e muitas vezes sobrenaturais. Quer saber a minha opinião sobre Apenas um Show? Então sim, bora! Alô, Libis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de review. São 200 e poucos episódios, dividido aí em 8 ou 9 temporadas, então decidi assistir a primeira temporada que corresponde a 12 episódios. Apesar de ser apenas 10 minutos, 10, 11 minutos, eu não vou assistir todos os 200 para já ter uma ideia, mas com isso eu já consigo entender bastante como funciona. Falar um pouquinho quais foram as minhas impressões, trazer algumas análises técnicas e assim dizer se, na minha opinião, você deve ou não deve assistir Apenas um Show. Então, pessoal, vou dividir em alguns tópicos que eu achei mais interessantes, que a gente vai discutindo alguns pontos positivos e negativos e também a opinião geral no final do vídeo. Quando a gente fala sobre Apenas um Show, estamos falando de uma animação que foi mostrada no Cartoon Network. Cartoon Network, de uma maneira geral, é um canal de desenho infantil. Não estou falando que é infantil bem pequenininho, apesar de ter ou outra coisa, porém ele se mescla desde os seus 7, 8 anos até mais ou menos aí a adolescência, pré-adolescência, com alguns tipos de animação diferenciadas. Principalmente na época que eu assistia, lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, estamos falando sim do quê? De desenho animado de diversos gêneros, de diversas faixas etárias, umas mais infantis, outras não. Então, de uma maneira geral, o Cartoon Network ele era um canal com responsabilidade de mostrar diversos gêneros e também para diversos públicos diferentes. Com isso, eu já começaria a falar sobre o público-alvo de Apenas um Show. É interessante porque ele é um grupo assim bem diversificado. Você, dependendo da sua faixa etária, você consegue avaliar o desenho de uma maneira diferente. Quando você é uma criança, lá para os seus 10, 12 anos, um pré-adolescente, mais ou menos essa faixa etária, você vê como simplesmente um entretenimento totalmente despretensioso. Com uma animaçãozinha besta, que acontece algumas coisas surreais, algumas coisas aí pro nonsense, e com isso você vai se divertindo e vai vendo as coisas e no final acaba sendo apenas as piadocas. Quando você chega lá para sua faixa etária lá dos seus adolescentes, lá 15, 16, 17 anos, você assiste esse desenho com uma forma assim de similaridade. Como eles têm lá seus 23 anos, como é proposto na sinopse, então algumas situações, algumas galera já tá tendo algumas situações que acontecem, como algum tipo de trabalho, alguns relacionamentos, amigos assim, assado, e quando você chega aí na sua faixa da fase adulta, você assiste o desenho com um objetivo meio que de um entretenimento novamente despretensioso, porém como uma forma de meio que se ver nisso, porque como o desenho ele é baseado nas experiências dos roteiristas, mais especificamente do personagem que é inspirado, o Rigby, que o escritor, a pessoa que escreveu, o roteirista, ele também faz a parte no original, então ele traz essas experiências da sua infância, adolescência, o começo da fase adulta, como algumas problemáticas interessantes que é trazido a partir desse desenho. Só que o que acontece? Quando a gente fala sobre um tipo de público que ele é um público fluido, se você não souber trabalhar muito bem a mensagem e o formato, fica um tanto complicado. Por quê? Quando a gente fala sobre público-alvo e tem uma gama muito grande, existe um problema. Quando a gente fala, por exemplo, em classificação livre, como um público-alvo de classificação livre, você tem que saber que todas as idades são possíveis de assistir. Claro que, quando estamos falando de uma criança muito pequena, não vai ter o mesmo tipo de entretenimento de um jovem adulto. Então, por eles atacarem todos os lados, todas as idades, em algum momento falha algumas coisas. Por ser uma coisa muito sobrenatural, muito fora da casinha, muito, pode acontecer de você sentir meio que, dependendo do jeito que for, você sente um tanto idiota. Quando eu estava assistindo esses 12 episódios, em alguns momentos eu até me divertia olhando e falava assim, interessante, uma proposta até que legal, só que tinha várias situações que me incomodavam bastante pelo
tipo narrativo que se construía, o desenvolvimento da história. Ah, mas estamos falando de entretenimento, você tem que desligar o cérebro. Não necessariamente. Claro que quando você está se propondo a se divertir, a suspensão da descrença, ela tem as suas facilidades, fica mais fácil de você absorver esse tipo de coisa. Porém, quando a gente tem um público mais focado, você já gira em torno desse público, com isso as suas ideias, suas propensões, a sua narrativa, os seus personagens, o tom, o timbre, a condução narrativa, tudo isso é de acordo para aquele público. Quando o público ele é mais fluido, ele é muito mais amplo, faz com que você se incomode com esse tipo de coisa. Então, pelo fato de você ser um público específico dentro de um desenho que está abordando diversos tipos de público, pode ser que aconteça essa falta de identificação em alguns momentos. Se estamos falando de um desenho que o objetivo é se entreter e manter as pessoas naquele canal, a gente precisa criar alguma conexão. E é algo muito que eu não encontrei. Apesar de ter meus 33 anos, a gostar pra caramba de desenhos do Cartoon, né? Os Cartoons, os Tooncasts, Toonamis da vida. Temos diversos blocos de tipos de desenhos que apareciam nesse programa. Então, pode ser que você, mas você gostava da Vaca e o Frango, que era um desenho totalmente caótico, da mesma forma que apenas um show. Sim, isso é verdade, só que estamos falando de quando eu tinha lá meus 7, 8, 9 anos. Então, se você é um público que você vê esse tipo de coisa e fala que é bom, com certeza você está batendo no grau da nostalgia. Vencer da nostalgia é um pouco difícil, porque a gente tem gatilhos emocionais, principalmente numa época onde nós somos muito bem influenciáveis. Claro que hoje em dia eu vejo a Vaca e o Frango e falo assim, realmente tem alguns episódios que bate a nostalgia, porque você lembra de alguma situação engraçada que você viveu naquela época, porém você claramente percebe que é uma coisa bem datada, é uma coisa muito específica para esse público-alvo. Apesar de você realmente encontrar pessoas que vivenciaram isso e é um jovem adulto, e você vê aquela situação lá dos seus 20 e poucos anos e fala, eu passava por isso, porque ele atua diretamente na nostalgia. Então, se você é uma pessoa que nunca viveu aquilo, ou se tem já um lado do cérebro um pouco mais pro lógico e não afeta o seu emocional, é uma sequência de histórias que incomoda. Porque sim, é algo infantil. Então, se você é um público que tem como essa vontade mais específica, lá os seus 9, 10, 11, 12 anos, onde vai ver apenas o show como uma forma de entretenimento, simplesmente pela situação que te gera uma certa graça, no caricaturado, no extremo, aí perfeito. Porém, se não te afeta de certa forma, com certeza você vai ter muita dificuldade em assistir apenas um show. A gente entra então aqui na construção narrativa. De uma forma geral, quando a gente fala sobre como se constrói essa história, foi mostrado já nos backgrounds, quando estava sendo passado mais com certa frequência, que basicamente a construção dessas histórias tem um formato específico. Ele tem uma problemática, eles resolvem essa problemática da forma mais caótica possível, muitas vezes adentrando um sobrenatural, seja ele cósmico, místico ou totalmente nonsense, que tem como objetivo só criar essa estranheza e depois você chega no final da história. Então a construção narrativa basicamente ela não impacta nem um pouco a história como um todo. Se você simplesmente pega todo o miolo da história, você pode muito bem jogar ele fora. Porque como uma história não tem impacto na outra, episódio 1, 2, 3, 4, 5, até o episódio 200, claro que talvez um ou outro tenha uma parte 1, parte 2, porém de uma maneira geral a história não impacta. Por quê? Porque a construção narrativa aqui é puramente de entretenimento, onde você começa e você termina sem impactar a história, sem impactar os personagens, simplesmente como forma de entretenimento vazio, nostálgico. Claro que existem diversos tipos de filmes hoje em dia que a gente chama de guilty pleasure, que a gente sabe que um filme é ruim, mas a gente gosta de assistir e de reassistir porque te afeta emocionalmente. Isso que é o interessante quando a gente fala sobre a arte, é você atingir o seu público de forma emocional. A forma lógica serve para fortalecer a história, porém, o que vai manter a pessoa querendo continuar é como aquelas emoções afetam ela de uma certa forma, seja para cá ou seja para lá. Então, como a descontinuidade de todas as histórias tem como objetivo simplesmente essa leveza e esse isolamento de histórias como
pretensão, então perfeito. Eu posso assistir o episódio 1, depois o 15, depois o 200, depois o 20, depois o 35. Por quê? Não existe continuidade, e essa continuidade não tem problema. E como o formato dessa história é simplesmente criar um brainstorming e ir colocando propostas diferentes e ver qual que delas funciona melhor, como um possível exercício criativo de roteiro, perfeito. Porém, basicamente apenas um show nada mais é do que a roteirização animada de um brainstorming caótico entre escritores com o objetivo de deixar a coisa muito mais fora da casinha, com o objetivo simplesmente de entretenimento. Então eu vejo a construção narrativa de apenas um show de uma forma caótica, descontinuada, que claro, com o objetivo específico da sua proposta, que é um entretenimento descontinuado, sem qualquer tipo de propensão nenhuma, apenas como forma de vou desligar o meu cérebro e atingir alguns efeitos nostálgicos aqui ou ali. Perfeito. Essa é a construção que é proposta apenas no show, como realmente foi mostrado os próprios roteiristas na época que ele era escrito. Com isso, a gente tem os personagens. De uma forma geral, as histórias giram em torno dos mesmos personagens. Nós temos o Mordecai, nós temos o Rigby, nós temos o Parolito, nós temos aí uma máquina de chiclete, nós temos um Homem das Cavernas que pula, nós temos um cara meio gordinho que tem um fantasma com uma luva, né, morto. Então, basicamente, a gente tem esse núcleo narrativo. E não existe construção de personagem. Claro, vamos para ser honesto, existe sim construção de personagem. Porém, eles são personagens fixos, não possuem arco de personagem nenhum. Como uma forma de você fazer um trabalho de construção de personagem com o objetivo de estudo de personagem, pode ser até interessante assistir, porque como eles são personagens que se mantêm constantes durante todos os 200 episódios, você consegue entender mais ou menos como poderia funcionar a cabeça desse tipo de arquétipo de personagem. Nós temos personagens que são mais rígidos, personagens que são mais intelectualizados, mais infantis, personagens um pouco mais maduros. Então, de uma forma geral, nós não temos arcos de personagens. Arcos de personagem a gente possui transformação. Eu era de um jeito e acabo de outro jeito. Existem basicamente 3 caminhos que você faz quando você constrói um personagem. Você pode mudá-lo fisicamente, mudando suas aptidões. Você pode mudá-lo mentalmente, emocionalmente, como uma forma de transformação. Ou você pode mudá-lo de acordo com a gostabilidade em relação com o leitor. Então, ele pode mudar a personalidade, o estilo, ambições, a visão de mundo. Transformando isso até no final, pode ser uma coisa mais onde ele não muda a personalidade, porém ele muda suas habilidades e aptidões, ou ele pode acabar mudando a sua personalidade de uma maneira geral, mais direta. Então você pode mudar esses 3 formatos diferentes de construção, e como ele se mantém constante, se você gosta dele do começo, você vai gostar no final. Se você não gosta no começo, você não gosta no final. Claro que dependendo da história, da condução narrativa que você está colocando, nessa história fez com que eu sentisse compaixão por um, ódio por outro, você pode fazer com que essas emoções mudam. Porém, como não existe modificação no personagem, acabando essa história, indo para o próximo se mantém igual, não há transformação. De uma forma geral, isso não me agrada. Eu gosto de mudanças de personagem, nem que seja um pouco, alguma leve mudança entre um e outro. Porém, como cada uma das histórias basicamente são sketches, você não tem uma transformação, obviamente não tem continuidade. Por isso, você não pode simplesmente mudar um personagem que aconteceu no caso 1, porque tendo 2, o 3, o 4, o 5 e todo o restante da continuidade, você precisa fazer valer o que aconteceu nos anteriores. Então, se aconteceu algum tipo de trauma, algum tipo de informação, algum tipo de situação, tudo isso tem que ser considerado dentro de arcos de personagem. Mas como isso não acontece, você simplesmente tem micro histórias de sketches com começo, meio e fim, que não impacta em nada. Isso traz bastante o princípio dos desenhos dos anos 90, dos anos 80, que muitas vezes, apesar de existir uma certa continuidade, você podia assistir alguns episódios específicos que não tinha problema. Tirando, por exemplo, episódio 1, algum episódio de final de temporada, início de próxima, e o último episódio, todos os restantes você podia assistir em qualquer ordem, em qualquer momento, porque não existia necessariamente uma continuação. Caverna do Dragão acontece dessa mesma forma. Existe, claro, que o primeiro episódio, o último episódio, e alguns episódios de virada, porém,
todos os outros você pode assistir em qualquer ordem porque não impacta diretamente a construção de personagem e a problemática de história, onde nós temos a problemática, resolução e acabou. Simplesmente isso. Como uma forma de construção de personagem, funciona da mesma forma. Como não existe constância, não acontece essa necessidade de trama. Como eu falei para vocês, o formato de apenas um show basicamente é a constituição dos 3 atos. Acontece a problemática, resolve a problemática e a consequência dessa problemática. Só. Entre 10, 12 minutos, 11 minutos mais ou menos, que tem esse episódio. Apenas isso. Como eu falei para vocês, o formato da história, como os próprios roteiristas já fizeram, basicamente eles tinham uma problemática e eles jogavam diversas ideias de como poderia seguir essa problemática. Eu quero, por exemplo, um bolo de aniversário. Beleza, eu quero um bolo de aniversário e, na verdade, eu quero um bolo qualquer. E como a gente consegue isso? Fazendo bolo, procurando bolos. Mas tal pessoa disse que no dia do seu aniversário você consegue bolo de graça. Então vamos mentir pro cara. O cara descobre. Só que na verdade descobre que uma outra pessoa faz aniversário naquele dia. Só que a pessoa não quer receber aniversário. Só que a gente quer o bolo. Aí essa pessoa para o ritual dela de aniversário e ela é chamada para uma outra dimensão onde seres intergalácticos começam a quebrar o pacto que tinha com ela, deixando a pessoa mais velha. Só que, por coincidência, essas entidades gostam de bolo, que é o bolo de aniversário do cara. Então eles trocam a vida da pessoa pelo bolo, aí são teleportados para de volta da Terra, e acontece o bolo, aí quando eles vão comer o bolo, não é o bolo que eles queriam. Então assim, eles têm uma problemática, eu quero um bolo. Acontece todo o restante, e depois no final eles têm ou o bolo ou o não bolo. Então assim, de uma forma geral, nós temos o quê? Uma situação que muitas vezes é resolvida da maneira mais esdrúxula possível, com diversas coisas indo para lá e para cá, com uma resolução totalmente problemática, e a consequência disso. Não existe moral da história. Claro que, obviamente, você consegue tirar um ensinamentozinho aqui, um ensinamentozinho ali, porém esse não é o objetivo. O objetivo, como foi trazido pelos próprios roteiristas, é trazer o entretenimento caótico, onde tem uma problemática, e eles vão fazer de tudo para resolver essa problemática da forma mais cabulosa possível. Eu quero ser o player 1. Eu quero ser o player 1. Então, eu vou lutar para ser o player 1. Só que eu dou um soco em você e você é mais fraco que eu, se tornando o player 2. Então eu vou atrás de alguém que vai me ensinar a dar um soco, e esse soco vira um soco quântico, e aí destruindo toda a realidade. Aí eu vou conseguir counterar isso, e agora eu simplesmente não quero ser mais o player 1, vou ser o player 2. Eu já destruí metade de uma cidade só porque eu queria vencer de você nessa disputa do soquinho no ombro, e agora, na verdade, eu não quero mais ser player 2, eu quero ser player 1, eu quero ser player 2. Então, assim, por isso que eu falei, se você pega o começo e pega o final, você pode juntar, fazer um episódio de 1, 2 minutos no máximo. Todos os outros 10 minutos aí no meio, você pode simplesmente jogar fora, porque não existe uma consequência. Eu quero muito ver um show. Vou trabalhar pra caramba e isso, faço um contrato, não sei o que, com um pacto com um grão de café vivo, pra chegar na hora do show, eu durmo. Então assim, se eles tivessem simplesmente não ido, não trabalhado, não feito, não teria acontecido da mesma forma. Então eu acho um tanto complicado quando a gente fala sobre condução narrativa dentro de apenas um show, porque de uma forma geral não é que seja um destrabalho para a literatura, porém, se você simplesmente utiliza como esse princípio a forma de construção como base para a sua escrita, para o seu universo, muitas coisas precisam ser avaliadas. Claro que, obviamente, você pode escrever uma história seguindo esses parâmetros caóticos que aparecem apenas no show, com certeza. Se ficou aí uns 4 anos na televisão, então algum sucesso até foi feito. Porém, se você é um escritor iniciante, um roteirista iniciante, um world builder iniciante, e você quer seguir por esse caminho, é um grande problema que você pode arranjar para sua cabeça. Como foi mostrado e reforçando,
Apenas um Show, basicamente, ele é um brainstorming caótico entre roteiristas que trazem como um princípio resolver uma problemática da melhor maneira possível, que seja engraçada, que seja referenciada e com isso trazer algum tipo de nostalgia ou graça para aqueles que são pequenos. Então, se você tem exatamente esse objetivo de construir uma história com exatamente isso, perfeito! Então, se a gente for parar para pensar e dizer que dentro da proposta, do público, da intenção, tudo isso, apenas um show é maravilhoso. Porém, narrativamente, estruturalmente, considerando um entretenimento, um estudo e simplesmente uma construção narrativa de personagens, de enredo, de plot, de desenvolvimento, suspensão voluntária da descrença, tudo isso tem muita coisa a desejar. E esse é o grande problema. Então, de uma maneira geral, se eu fosse para dizer para vocês se assistam ou não assistam apenas o show, depende, colocaria aqui algumas ressalvas. Se por acaso você assistir quando você era criança e você quer sentir a nostalgia novamente e rir das piadinhas totalmente fora de contexto e totalmente forçadas, com certeza você vai gostar bastante a reassistir apenas o show. Se por acaso você nunca assistiu ou tem pouca experiência com esse tipo de desenho e gostaria de entrar, basicamente eu falo para você de assista isso com o objetivo de trabalhar o brainstorming, trabalhar a surpresa. Eu tenho uma problemática e eu quero resolver essa problemática de uma forma que aquele que está assistindo, aquele que está lendo, totalmente seja preparado, seja despreparado e seja pego de surpresa. Perfeito. Apenas um show é maravilhoso, porque você nunca iria imaginar que a pessoa que não quer que tenha a festa de aniversário dele é porque todo dia, todo ano no aniversário dele, ele precisa fazer uma dança ritualística porque ele é uma criatura imortal por causa dessas entidades da juventude, esses bebês gigantes extraplanares que mantêm ele de uma forma eterna. Então, você resolver essa problemática fugindo do comum como um exercício, apenas um show interessante. Porém, como uma forma de entretenimento e estudo na literatura, na escrita e também estudo de personagens, plots, enredos, com certeza eu não sugiro que você assista. Mas fica aí ao seu dispor. Eu, basicamente, não pretendo assistir os outros 200 e poucos episódios da temporada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque não me afeta emocionalmente. Mas, de uma forma geral, se você gosta de apenas um show, deixa aqui nos comentários qual que é o seu personagem, qual que é o episódio que você acha mais engraçado. E assim a gente pode ir discutindo, obviamente. Se você tem alguma outra série, desenho, anime ou qualquer outra coisa que você gostaria que eu fizesse um review e trouxesse a minha opinião, deixa aqui nos comentários que com certeza eu deixarei na listinha e quando chegar o momento eu vou referenciá-lo para você. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!